Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Roberti, sou historiador, professor de História e vou do NON do Culto Gege há 32 anos. O tema de hoje vai ser intrigante e vai deixar vocês de cabelo em pé, né? Vocês não vão se decepcionar e vão ficar cheios de caraminholas na cabeça, porque a intenção é essa mesmo. A intenção é bagunçar com tudo aquilo de conteúdo que tem no mundo e vou trazer para vocês de uma forma para que vocês possam estar pesquisando, se vocês quiserem. Vou deixar fontes sempre na descrição do vídeo, tá? Mas antes de tudo, antes da gente começar aí para esse tema bombástico, eu já digo que é bombástico, vocês vão conferir que é. Peço para que vocês aí acionem o sininho de notificações, tá? Que vocês se inscrevam no canal, para que o nosso canal possa crescer mais e mais. E eu consiga fazer mais conteúdo com mais qualidade para vocês, ok? O tema de hoje é sobre Maria Padilha. Quem não conhece Maria Padilha? Maria Padilha, Pombogira. Maria Padilha, rainha do cabaré. Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. Quem não conhece essa poderosa entidade, tanto do candomblé como da Umbanda? Mas se eu falar para vocês que Maria Padilha nunca, mas nunca botou os pés aqui no Brasil. Ela nunca teve cabaré nenhum na Lapa. Ela nunca frequentou as encruzilhadas da vida no Brasil. É isso mesmo que vocês estão escutando. Maria Padilha é uma rainha, realmente. Maria Padilha é uma rainha, foi casada com Pedro I de Castela, e eu ainda vou falar um negócio para vocês. Maria Padilha, a história dela, é uma história tão ímpar que vale a pena vocês, depois desse vídeo, pesquisarem, porque vocês vão ter certeza daquilo que eu estou falando e, principalmente, vai aumentar o horizonte e o conhecimento de vocês. Bom, Maria Padilha, como todos sabem, quem já não viu a pombagira bailando nos centros de Umbanda e de Candomblé? Ela dando sua gargalhada estridente, fumando seu cigarro, bebendo a sua taça de champanhe para uns, cachaça para outros. Só que tudo que vocês conhecem sobre Maria Padilha não condiz com a historiografia. Porque Maria Padilha não é e nunca foi meretriz, nunca foi prostituta, nunca foi dona de cabaré e nunca viveu na rua. Ela não tinha vários amantes, como as cantigas falam. Maria Padilha foi uma rainha, a rainha de Castela. Maria Padilha nasceu por volta de 1330. Por volta de 1330, Maria Padilha nasce. Aí, se vocês pararem para pensar sobre essa história e sobre o nascimento de Padilha, Castela é um reino da atual Espanha, tá? Naquele período não existia Espanha. A família de Padilha era uma família nobre, uma família que para a gente da historiografia chama de nobiliária, uma família de nobreza. Então, o que acontece? Pedro, numa cavalgada, conhece Padilha. Numa cavalgada para caça, né? Ele como rei, ele conheceu Maria Padilha e se apaixonou completamente por ela. Aí eu paro para fazer uma pergunta para vocês e deixar uma indagação, né? Se dentro dos candomblés e dentro das umbandas, a Maria Padilha é uma entidade com uma vibração diferente da vibração do orixá, que você não pode entrar com assentamento de Maria Padilha dentro da sua casa, que você não pode chamar o nome de Maria Padilha dentro da sua casa, porque é contra o que a doutrina prega, porque diz que ela é uma entidade mundana, uma entidade de vibração inferior. Aí eu pergunto a vocês, como é que Padilha poderia ser uma entidade de vibração inferior? Primeiro, como eu já tinha dito, ela nasceu por volta de 1330. E se vocês pararem para pensar, ela é mais antiga do que a maioria dos orixás que nós conhecemos. Mais antiga do que o Xangô Afonjá,
que é dono do Ilha Alpofonjá. Uma das coisas que mais me preocupou quando eu estava fazendo a pesquisa é que Maria Padilha, ela é cultuada de uma forma como se ela fosse Exu, né? Quem já assiste meus vídeos sabe que ela nunca seria um Exu. Que Exu, se você não sabe a distinção entre Exu e um Quiumba, um Egum, você dá uma olhada num outro vídeo que eu fiz sobre Exu Orixá e Exu Bara, que eu explico, tá? Tem um vídeo no nosso canal que explica essa situação. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que se Maria Padilha é mais antiga do que a maioria dos orixás, e além de tudo ela tinha uma linhagem nobre, e ela era uma rainha, tanto que a ossada de Maria Padilha está num relicário todo de ouro, né, num ossário todo de ouro, na Catedral de Sevilha, ao lado de seu marido, Pedro. Então você vê, Maria Padilha, ela está dentro de uma catedral ao lado de seu marido, que era o rei. Outra questão sobre a história de Maria Padilha é que aqui no Brasil a gente sempre remete ela a coisa mundana. E lá na Espanha ela fundou um convento de Santa Clara. Então ela era bastante religiosa, vocês não concordam comigo? Se ela funda um convento de Santa Clara, que é um convento católico, ela não era mundana, né? Maria Padilha teve 4 filhos. Um morreu logo pequeno, ainda bebê, que foi o único homem que ela teve, filho homem. Ela teve 3 filhas mulheres. Aí eu falo um negócio para vocês. Uma virou freira do convento de Santa Clara, que ela construiu. E 2 se casaram com os filhos do rei da Inglaterra. A rainha Elizabeth II, hoje dona do trono da Inglaterra, é descendente da nossa Maria Padilha. Então, como que fica isso? Como que ela poderia ser mundana? Maria Padilha nunca foi mundana. Muito pelo contrário, ela era da realeza e muito querida pelo seu povo. Maria Padilha tem canções em Sevilha até hoje falando sobre a beleza daquela mulher. Ela era lindíssima, tanto que causou inveja e por isso tem uma história controversa sobre Maria Padilha e Pedro, porque como eles eram bons para o seu povo, eles atraíram a ira da Igreja Católica, porque eles acolhiam os mouros, os judeus e os peregrinos que passavam por ali. Naquele período medieval, a Igreja Católica não permitia isso. Só que Pedro era um rei muito corajoso, muito irritadíssimo, e ele era muito bravo. E ele não aceitava o jugo da Igreja Católica. Então houve esse confronto entre Pedro e a Igreja Católica. E acabou Maria Padilha sendo acusada de bruxaria, sendo tratada como uma bruxa pelos inimigos de Pedro. Então, por isso que a história dá um revés sobre Maria Padilha. A Maria Padilha, com essa perseguição da Igreja Católica, ela passa a ser demonizada, a estar no imaginário dos inimigos de Pedro como uma mulher demoníaca, sedutora. Maria Padilha nasceu, como eu falei, por volta de 1330. Infelizmente, ela morreu cedo, ela morreu em 1361. Uns historiadores dizem que ela morreu pela peste negra, outros por causas naturais. Bom, eu acho difícil uma mulher nova morrer por causas naturais. Então, fica aí um ponto de interrogação na história de Padilha. A parte onde que ela chega, o nome Maria Padilha chega aqui no Brasil, é por causa dessa situação dela ser boa para os judeus, para os não católicos e para os mouros. Aquela população que era perseguida naquela época pela Igreja Católica e pela nobreza católica, perseguia essas pessoas.
E acontecia uma situação. Depois do falecimento de Padilha, ela era tão adorada pela população, principalmente pelo povo cigano que buscava a ajuda dela, que ela era chamada de Bari-Kralisa. Isso significa que ela era considerada para eles a rainha do povo cigano, de tanta proteção que Maria Padilha deu a eles em Castela, enquanto Pedro reinava ao lado dela. Depois do falecimento de Maria Padilha, o que acontece? As perseguições da Santa Inquisição no ano de 1400, 1500, 1600 e até 1700 faziam o quê? Perseguiam as mulheres acusadas de bruxaria. Na maioria das vezes eram belas mulheres, mulheres lindíssimas, que infelizmente a sua beleza era vista como algo demoníaco. Atrapalhava até os cristãos, os bispos que se apaixonavam por aquelas mulheres. E essa paixão que eles nutriam por ela era para eles algo diabólico. Então, naquele período, era difícil você ser uma mulher bonita e não ser da realeza. Se você fosse da plebe, você corria sério risco de ser acusada de bruxaria por ser muito bonita. E foi isso que aconteceu para que o nome de Maria Padilha chegasse aqui ao Brasil. Essas moças lindas, acusadas de bruxaria, elas eram presas e eram condenadas pela Santa Inquisição. Quando não eram queimadas na fogueira, eram mandadas para o degredo. O degredo era um isolamento, uma expulsão da área onde ela mora, ou do país, ou do continente que ela mora. Então, muitas dessas moças acusadas de bruxaria foram degredadas para o Brasil. Então, essas bruxas vinham para cá, essas bruxas lindíssimas, vinham para cá, para o Brasil, para que era na época, para quem não sabe, considerado um purgatório. Então você vinha pagar os seus pecados aqui em terras brasileiras. E essas mulheres trouxeram o nome de Maria Padilha para cá. Só que não da maneira que a gente conhece. Nós colocava oferenda na encruzilhada para ela. Eram rezas, orações que essas mulheres faziam a Maria Padilha. A Maria Padilha, para elas, era como se fosse uma santa. Então, elas eram devotas de Maria Padilha. Um dos pontos de interrogação forte dessa história de Maria Padilha é como que ela começou a ser cultuada nas encruzilhadas, com ebós, com oferendas, com padê, com frangos, dado a Maria Padilha. Se realmente, na história, ela era considerada uma santa e eram feitas orações por essas mulheres que eram acusadas de bruxaria que vieram para cá. Maria Padilha tem uma história singular que precisa ser estudada com mais afinco. Para quê? Para que a gente tire todo o véu de cima dessa fantástica personagem que é a Maria Padilha. A Maria Padilha, ela está mais para ser cultuada como uma cigana do que como uma pombagira, pela história dela, não como é cultuada no candomblé e na umbanda. Eu posso dizer para vocês que Maria Padilha precisa sim ser cultuada, ser dada todas as benesses que ela merece, porque é uma entidade que trabalha, e trabalha muito, só que infelizmente, nesses anos todos de candomblé e de umbanda, nós estamos cultuando ela da forma errada. Eu posso dizer para vocês que eu não cultuo mais Maria Padilha como uma pombagira. Eu dou a ela tudo aquilo que uma rainha merece e cultuo ela como a rainha do povo cigano, porque foi essa história que eu encontrei, e não que ela era uma meretriz. E nessa história, eu posso dizer para vocês que Maria Padilha não é o nome verdadeiro dela. O nome verdadeiro dela é Mary Dias. Ela é filha de Juan Garcia de Padilha e Maria Gomes de Inestrosa. O nome de Maria Padilha é incorporado, esse Padilha, pelo pai,
que era Juan Garcia de Padilha. Então, ela era conhecida como Maria de Padilha, mas o nome dela era Mary Dias. Todas as fontes que eu pesquisei, todos os livros que eu pesquisei, eu vou colocar na descrição nesse vídeo. E, além de tudo, eu vou dar o nome do principal documento que fez com que eu buscasse a história de Maria Padilha, que eu estou contando para vocês. Maria Padilha ou Mary Dias. Eu utilizei como base principal para minhas pesquisas a história, Antiguidades e Grandeza da cidade de Sevilha, que foi escrita em 1627. Fora os livros que eu utilizei para embasar e buscar mais informações. Eu vou deixar na descrição para vocês, porque vale a pena conhecer a verdadeira história de Maria Padilha, de Mary Dias. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e espero que vocês tenham gostado dessa história de Mary Dias. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, podem me perguntar. Pode fazer sua pergunta que eu respondo. Eu respondo a todos que fazem pergunta para mim. Tá ok? Um abraço.